Olá, eu sou o engenheiro William Maza e eu ensino Python para quem não sabe absolutamente nada, mas quer muito aprender. Nessa série de aulas, eu estou falando sobre as funções embutidas ou built-in functions, que é como se fala em inglês. São funções já prontas que você pode simplesmente chamá-las pelo código do Python e uma vez que você aprende a parametrizar, você não precisa criar uma nova solução para alguma coisa que alguém já criou e deixou disponível para você. Ou seja, quanto mais funções embutidas você conhecer, mais fluido e mais produtivo você vai fazer seu trabalho. Uma vez que você não vai precisar ficar gastando tempo para descobrir uma solução que já está pronta e é só você utilizar. Então vamos lá. São aqui as nossas funções embutidas. Já tem outros vídeos aí falando da função enumerate, da função filter, que são muito bacanas essas duas funções. E hoje eu vou falar sobre uma que é muito importante, que é a função float. Ou seja, transformar um texto ou um número inteiro num ponto flutuante. Ou melhor dizendo, um número que vai ter casas depois da vírgula, que vai ter casas decimais, diferente de um número inteiro, por exemplo. Então eu já trouxe aqui todos os exemplos possíveis. Eu tenho certeza que alguma coisa de muito bacana você vai tirar aqui. Então, eu posso pegar um número inteiro e chamar a função float para converter o meu número inteiro num ponto flutuante, ou seja, num número que tem a casa depois da vírgula. É claro que quando eu pego um número inteiro, transformá-lo num ponto flutuante é chamar um 10 de 10,0, um 5 de 5,0. Lembrando que eu estou falando vírgula, né? Porque a gente está acostumado que em português, né, aqui no Brasil, a gente segue o sistema de que casa depois da vírgula é com vírgula. Casa decimal é com vírgula. E no sistema em inglês, que é o que o Python obedece, é ponto. Cuidado para não se confundir. Então, uma coisa que eu não tenho certeza se você já sabia é que você pode converter uma string em ponto flutuante. Ou seja, eu posso pegar um número que está aqui como mais 1.23 e transformar no número 1.23. Na verdade, nem desse sinal de mais eu não precisava, né? Porque ele acaba sendo neutro, porque se não tiver nada ele vai converter da mesma maneira num número 1.23. Ao mesmo tempo, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falei do sistema de casa decimal, porque o Python não vai entender o nosso 1,23. Você vê que ele dá pau, eu não posso converter essa string aí num float, num ponto flutuante, porque está escrito numa notação que ele não conhece. Então não esquece disso, e se você errar vai dar pau, e aí você vai lembrar que a maneira correta de escrever número com casa depois da vírgula em Python é com ponto e não com vírgula, tá bom? Então, do mesmo jeito que eu fiz para um número positivo, eu consigo fazer para um número negativo, e aqui obviamente o sinal é importante, porque se eu não colocar nada ou colocar o sinal de mais, vai ficar como positivo, e quando eu quiser transformar uma string num número negativo, eu simplesmente tenho que ir lá e colocar o sinal. Mas é muito bacana, né, essa possibilidade de eu conseguir converter algo que está em texto para um ponto flutuante, que realmente pouca gente sabe que dá para fazer isso. Você é um privilegiado de estar sabendo isso aqui. Quando é uma conta, mesmo que seja com números com pontos flutuantes, o Python também não entende, né? De repente alguém mais otimista ia falar 1.23 mais 1.23 dá exatamente 2.46, que ele ia fazer a conta e converter para ponto flutuante. Então, hoje, né, na versão de hoje, não faz. Quem sabe no futuro possa fazer, mas aí realmente ele não faz a conta com uma string, ele simplesmente vê um negócio esquisito e ele dá pau, ele não consegue converter num ponto flutuante. O legal aqui é que quando eu pego uma string que tenha muitos espaços em branco e tem o número depois, a função float consegue eliminar aquele monte de sinal, né, de espaço em branco, e até um /n que serve para mudar de linha, ele ignora tudo e consegue ir lá e pegar exatamente o número que você quer e transformar num ponto flutuante. Aí aqui embaixo tem essas duas notações científicas, né, muito comum para quem é da área de exatas, reconhece isso. 1 vezes 10 elevado a menos 3. Essa é a notação científica, 1e menos 003.
ele vai converter num ponto flutuante. O Python vai entender que isso é o nosso famoso 0.001, 1 dividido por 1000. Então, essa notação científica, mesmo estando em formato de string, a função float converte. Do mesmo jeito como o famoso 1 vezes 10 elevado à sexta, ele vai entender que isso aqui é 1 milhão e vai converter o flow em float, mesmo que esteja numa notação científica. E por final, não sei qual é a aplicação que você tem aí, né, no seu serviço ou na sua faculdade, se você quiser usar, né, a gente sabe que para cálculo integral e diferencial, às vezes a gente entra com esse conceito de mais ou menos infinito, então só saber que a nossa função float também converte uma string chamada menos infinita, se for mais infinita, ela converte para um elemento matemático aí que a gente sabe que tem uma importância aí no mundo do cálculo menos infinito. Então tá aí, pessoal. Realmente peguei praticamente acho que todos os casos possíveis da função float. Muitos deles eu tenho certeza que você não sabia, mas você já pode agora sair usando. E óbvio, depois a gente vai ter para converter em inteiro, vai converter em string, mas a gente chega lá nas próximas aulas. Tá bom, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!